Houve muitos escândalos no movimento carismático moderno, das irregularidades financeiras de Benny Hinn e Robert Tilton, as alegações de abuso sexual envolvendo homens como Mick Bill e Robert Morris, e os múltiplos escândalos dentro da organização Daystar. Mas se você pensa que os escândalos são um problema recente apenas dentro dos movimentos carismáticos pentecostais, você está enganado. Porque, acreditem ou não, escândalos têm paralisado esse movimento desde o início. Dos escândalos financeiros sexuais de John Alexander Dowie, aos escândalos de falsidade ideológica de John Lee, até as acusações de abuso sexual quando o fundador do pentecostalismo, Charles Fox Parham. Este padrão vem se mantendo há mais de um século. Para ser justo, houve escândalos em todos os movimentos e denominações religiosas, mas parece que os movimentos pentecostais e carismáticos produziram muito mais do que a sua parte. E acredito muito disso decorre de uma mistura perigosa. O desejo de poder, orgulho, a rejeição da estrutura eclesiástica e a recusa de prestar contas sob a supervisão bíblica e autoridade denominacional. Isso nos leva a uma das figuras mais escandalosas do início do pentecostalismo, M. Sam Parkinson. De todos os primeiros líderes pentecostais, a senhora M se destaca facilmente pelos escândalos. É aí onde este vídeo começa. Queridos, eu estou aqui na casa da Aimee Semple McPherson e nós estamos mergulhando profundo na história do avivamento dessa igreja através dessa mulher linda. Olha como ela era baixinha. Havia uma grande epidemia de poliomielite e tuberculose, então as pessoas iam para a salinha de cura e deixavam lá imediatamente aquilo que usavam porque eram curados na hora. Aqui nessa praia, ela estava com a mãe e ela foi chamada para orar para uma criança que não existia e foi sequestrada. Ficou 5 semanas desaparecida e eles achavam que ela tinha morrido afogada aqui nesse mar, em Venice. E ela escreveu esse sermão. Durante o sequestro, e ela foi achada depois de um tempo, ela vai contar agora pra mim, mas aqui a gente tem um mergulhador procurando pelo corpo dela, e ali as pessoas esperando para que ela fosse achada morta. Mas na verdade ela ficou 2 semanas sequestrada em Los Angeles e depois ela ficou 3 semanas no México. E a irmã vai contar mais a história. Essa aqui é a carta que foi mandada pedindo pelos $500 mil de resgate por ela. Depois de toda a história do sequestro e que ela foi recuperada, ela tinha marcas pelo corpo, que foi queimada, torturada e tal, um homem levantou um falso testemunho contra ela e levou ela aos tribunais. E aqui tem a foto do juiz e de toda a cerimônia em que eles estavam procurando alguma coisa errada sobre esse sequestro. E essa pessoa, que é um homem, né, o Asa Keys, ele foi para uma prisão muito severa por pagar pessoas para falar mal sobre o sequestro da Aimee. Quando chegaram à China, Robert morreu em menos de 2 meses. Ambos contraíram malária. Além disso, ele contraiu disenteria. Amy estava grávida de 8 meses quando Robert morreu. Ela própria estava muito doente. Um estava acamado e deu à luz a sua filha, Roberta,
cerca de um mês depois do falecimento do seu marido. Provavelmente 2 meses depois, ela voltou para casa para ficar com Minnie. Neste momento, Minnie e sua mãe estavam em Nova York. Minnie tinha acabado de alugar um apartamento na cidade de Nova York para ajudar o Exército da Salvação. Enquanto ambas, na cidade de Nova York, Minnie ajudava a cuidar de Roberta, a bebê, e ela também saía para arrecadar dinheiro. Enquanto ela estava fazendo a arrecadação de fundos para o Exército da Salvação, conheceu Harold McPherson, que administrava um hotel próximo, e ele gostou muito de Amy e a acompanhava de carro até o seu apartamento, depois do trabalho, para garantir que ela estivesse segura. Ele acabou pedindo em casamento muito rapidamente, e ela disse sim. Então, até aquele momento, se você parar para pensar, ela tinha acabado de perder Robert Simple. E apenas cerca de um ano depois de ter voltado da China. Então, ela ainda está sofrendo com a morte do marido dela, Robert. Então esse cara aparece e é muito legal com ela, parece gostar muito dela, ou pelo menos é o que parece. E a conquista completamente. E agora ela está nesse conflito. Absolutamente, sim. E em 1912 ela se casa com Harold, ela tem 22 anos e tudo isso acabou de acontecer como o Danny mencionou. Então, definitivamente, como Anne é uma coisa atrás da outra, bem, Harold meio que queria se livrar da influência de Minnie e disse: para onde você quer ir, Amy? Nós temos que começarmos uma nova vida. Amy escolheu Chicago, um lugar ao qual estava muito familiarizada. Foi ali que estava com Robert. Ela levou Harold de volta para Chicago e todos a conheciam como a esposa de Robert. Portanto, Harold se sentiu muito desconfortável ali, além do fato de que quase imediatamente Amy passou a sair 3 ou 4 noites por semana para ajudar na missão, saindo com seus antigos amigos. E Robert ficou sozinho. Me perdoe, Harold ficou sozinho para cuidar do bebê. Desde o início podemos ver Amy fazendo as coisas do seu jeito. Ela abandonou suas responsabilidades familiares como esposa e mãe para sair e fazer o que queria, pensando que estava servindo ao Senhor. Enquanto, na verdade, para Amy, servir ao Senhor teria sido cuidar do marido e dos filhos. Como Harold se sentia muito desconfortável com isso, decidiu que Chicago não era o lugar certo para ele e Amy, e eles se mudaram para Providence, Rhode Island, onde sua família morava, para se estabelecer e levar uma vida familiar muito mais tradicional. Harold tinha esperança. Amy dá à luz ao menino, Hal, e fica muito deprimida. Ela fica muito doente, ela precisou ser internada algumas vezes para hospital. Muitos biógrafos afirmam que ela sofria de transtorno obsessivo compulsivo, ela chorava constantemente, ela era uma mulher muito, muito infeliz e afirmava sentir que o Espírito Santo queria que ela pregasse, evangelizasse, em vez de apenas ficar em casa cuidando dos filhos. Então, ela estava realmente satisfeita com o que a Bíblia esperava que uma mãe deve fazer. Ela queria mais. Vemos isso com frequência nas pessoas que entrevistamos aqui. Eles querem mais, eles querem mais. Há muito mais por aí. E era esse mais ou menos o que ela queria. Ela estava insatisfeita? Sim, você tem razão. Ela afirmou ter ouvido o Espírito Santo lhe dizer: agora você vai. Pois ela estava se recuperando de uma doença. E assim que ela disse sim, seus sintomas desapareceram e ela se sentiu melhor. Então ela afirma que sabia que precisava pegar a estrada e sair. Um dia ela foi embora. Ela levou as crianças, Roberta e Ralph, consigo, entrou num trem e voltou para Ingersoll, onde Minnie estava ajudando na fazenda. E ela recomeçou. Ela enviou um telegrama para Harold dizendo: tentei trilhar o seu caminho, agora porque você não vem trilhar o meu? Mais tarde veremos. Ele tentou ajudá-la em campo, em um determinado momento, dentro do carro da igreja. Ele viajou um pouco com ela, querendo que seu casamento desse certo, e percebeu
que não era um evangelista. Não foi para isso que ele foi chamado. Então, eu acho que quando Harold recebeu o telegrama de Amy, ele foi até onde ela estava para trazê-la de volta para casa. Essa era a intenção original dele, mas ele queria que o casamento desse certo, e assim ele ficou lá e ajudou, ele tentou, sim. Então, na verdade, podemos ver Amy começando a trilhar esse caminho de rebeldia. Ela está em rebelião contra a palavra de Deus, fazendo o que não deveria estar fazendo. Sim, se olharmos para a mãe de Amy, Minnie, e você terá uma ideia de por que Amy está como era. Minnie foi criada novamente na zona rural do Canadá, onde nasceu em 1871. Aos 13 anos, sua mãe faleceu. Nos 2 anos anteriores a isso, sua mãe estivera muito envolvida com o Exército da Salvação, que se mudou para a cidade. O Exército da Salvação fazia muito barulho. Eles chegariam à cidade, eles tocavam tambores, eles tocavam as trombetas, eles eram apenas o que era aquilo? Acho que era um repórter que disse que eles tinham muito entusiasmo, mas pouco talento. Acho que o principal objetivo era apenas ver quanto barulho podiam fazer, e eles estavam lá para lutar contra o diabo. E eles estavam uniformizados, eles deram um show. Então foi isso que a Minnie cresceu, a mãe dela. Então Minnie foi, e o Exército da Salvação se tornou sua família. Eles estavam em Ingersoll quando Minnie tinha 15 anos, em 1886. E James Kennedy, que era o dono de uma fazenda, estava tendo dificuldades para cuidar de sua esposa doente. Ele perguntou ao Exército de Salvação se eles tinham alguém que pudesse ajudá-lo, e eles enviaram Minnie, de 15 anos, para começar a cuidar de sua esposa doente. Sua esposa faleceu e pouco depois James Kennedy, de 50 anos, pediu Mildred, de 15 anos, em casamento. E ela aceitou. E é mesmo. Eu nem sei o que dizer sobre isso. O romance com diferença de idade, sim. Quer dizer, é inacreditável essa enorme diferença de idade. Acho que foi muito conveniente para ambos, sim. E eles desceram e falsificaram suas idades. Eles fugiram para Michigan, porque era um pouco mais fácil de explicar porque uma jovem de 15 anos ia se casar com um de 50. E eles fizeram isso. Ela aumentou a idade em 8 anos na certidão de casamento e ele diminuiu 7. Então a diferença não parecia tão grande assim. Em 1890, Amy nasceu dessa união. Minnie comparou-se a Nadia. Ela ofereceu, segundo ela, Amy a Deus e pediu que Deus usasse Amy para fazer todas as coisas que Minnie queria fazer em sua vida, mas não conseguiria. Por meio do seu relacionamento com a sua mãe, Dan, acho que dá para perceber que a Minnie não sentiu nenhum tipo de afeto. Ela era meio fria com o marido. Ela ia lá e fazia o seu trabalho no Exército da Salvação, 100% independente. Ela voltaria para ajudar James na fazenda durante a colheita, e só isso. Mas quando ela quis ir embora para ajudar a salvação, ela já tinha ido embora. Então, de onde Amy tirou tudo isso? Esse tipo de características. É claro que ela herdou características da própria mãe. E o coitado, o pobre fazendeiro que passa todo o seu tempo na fazenda, acaba morrendo sozinho. Essa é a parte triste. Ela nem estava lá. Amy estava na estrada, Minnie estava na estrada e James estava sozinho na fazenda. Então, tal mãe, tal filha, podemos ver muitas semelhanças aqui, sem dúvidas. Em primeiro lugar, o mais lamentável sobre o marido de Minnie é que ele morreu sozinho, como já dissemos. Mas Harold estava numa situação parecida, porque Amy estava fazendo o que queria fazer. Então, Harold foi embora. Volta para casa, eventualmente entra com o pedido de divórcio. E acho que você tem algo interessante para ler sobre esse divórcio, não é? Isso vem da biografia de Matthew Sutton, chamada Amy Semple McPherson, A Ressurreição da América Cristã.
E ele escreve sobre o que Harold declarou no processo de divórcio. O texto afirma que os registros de divórcio de Harold contêm uma forte acusação contra a evangelista, alegando que ela o tratou com extrema crueldade e listou o abandono como a principal razão para o divórcio. Ela me bateu várias vezes, escreveu ele, puxou meu cabelo e rasgou a camisa das minhas costas. Ela também ameaçou tirar a minha vida e acrescentou que Minnie Kennedy também queria matá-lo, embora não houvesse um motivo satisfatório para isso. Amy tinha um temperamento terrível. Essa testemunha acrescentou que a evangelista é uma atriz maravilhosa e que pode fazer um escândalo quando quiser. Mais tarde, Harold chamou Amy de anjo no púlpito, mas de gato selvagem em casa. Então eu acho que quando Harold recebeu o telegrama de Amy, ele foi até onde ela estava para trazê-la de volta para casa. Essa era a intenção original dele, mas ele queria que o casamento desse certo, e assim ele ficou lá e ajudou, ele tentou, sim. Então, na verdade, podemos ver Amy começando a trilhar esse caminho de rebeldia. Ela está em rebelião contra a palavra de Deus, fazendo o que não deveria estar fazendo. Sim, se olharmos para a mãe de Amy, Minnie, e você terá uma ideia de por que Amy está como era. Minnie foi criada novamente na zona rural do Canadá, onde nasceu em 1871. Essa é a parte triste. Ela nem estava lá. Amy estava na estrada, Minnie estava na estrada e James estava sozinho na fazenda. Então, tal mãe, tal filha, podemos ver muitas semelhanças aqui, sem dúvidas. Em primeiro lugar, o mais lamentável sobre o marido de Minnie é que ele morreu sozinho, como já dissemos. Mas Harold estava numa situação parecida, porque Amy estava fazendo o que queria fazer. Então Harold foi embora. Muito bem. Então vamos agora falar sobre o incidente mais famoso da sua vida, James McPherson, seu sequestro. Sim, em 1926, ela estava exausta, ela vai para a Terra Santa para passar férias e fazer um passeio turístico. E volta muito revigorada. Em maio daquele mesmo ano, eles vão exibir uma apresentação de slides na igreja durante uma noite. Acho que era uma terça-feira à noite, e todos se reuniram para uma apresentação de slides sobre a viagem da Terra Santa. Bem, eles mostram a apresentação do slide e no final, Minnie aparece e anuncia que a irmã Amy está desaparecida e presume-se que tenha se afogado. Naquele dia, ela e a sua assistente tinham ido à praia do Ocean Park. Ela tinha entrado na água e sua assistente procurou, mas não conseguiu encontrá-la. Na manhã seguinte, 5.000 pessoas se reuniram na praia, juntamente com mergulhadores e barcos, para procurar o corpo de Amy. E é claro, ninguém conseguiu encontrá-la. A polícia e os detetives vasculharam todos os lugares durante dias, seguiram todas as pistas, investigaram todos os pedidos de resgate, simplesmente não conseguiram avançar na descoberta da irmã Amy. Alguém se lembrou que havia um ex-funcionário da Angels chamado Kennedy Ormisson. Ele era técnico de rádio e havia trabalhado muito próximo de Amy. Ele foi declarado desaparecido por sua esposa na mesma época. As pessoas já sabiam que havia problemas no casamento. Correu rumores de que ele havia pedido divórcio. Ele e sua esposa, Ruth, chegaram a afirmar que uma mulher influente era responsável por seu desaparecimento. Logo depois disso, Armstrong foi à polícia e tentou limpar seu nome, dizendo que não tinha nada a ver com o desaparecimento de Amy. Ele não sabia nada sobre isso. Embora ainda circulassem rumores de que ele era um homem que se fazia passar por outra pessoa, usando outra identidade, enviando telegramas para Minnie, corriam rumores de que Minnie estava envolvida nisso. Se você olhar para aquela data e voltar ao tempo, verá jornal após jornal noticiando esses rumores sobre diferentes aspectos do que poderia ter acontecido. Se ela estava realmente morta e todo tipo de coisa maluca, não é? A maioria dos jornais acredita que ela não estava realmente morta. Ela simplesmente desapareceu. No dia 20 de junho, Minnie realizou uma missa, um culto, em memória da
irmã Amy, e arrecadou milhares de dólares nessa cerimônia. 3 dias após o culto do 7º dia, um policial bate à porta e pergunta: você soube que Amy está viva? E ela respondeu: não. Ao mesmo tempo, ela apareceu um telefonema de Douglas no Arizona e Amy dizendo: mãe, estou viva. Assim, todos se dirigem a Douglas no Arizona para descobrir o que aconteceu com Amy. Ao chegarem a Douglas, Amy conta a história de como foi sequestrada. Ela estava na praia com a sua assistente. Ela conheceu um homem chamado Steve e uma mulher chamada Rose. E eles pediram que ela orasse pelo bebê deles, que estava doente. Então, ela o seguiu até o carro e inclinou-se para dentro do veículo, onde alegou ter sido empurrada para dentro e drogada. Eles colocaram algo como um lenço e aplicaram no rosto dela, absolutamente. Ela acordou grogue. Muito tempo depois, estava em uma pequena cabana no México, onde Steve, Michigan Rose e outro homem chamado Felipe estavam se certificando de que ela permanecesse lá. O Steven disse que enviou um bilhete de resgate e que, se não recebesse o pagamento, iriam vender a Amy para o Felipe e ele a levaria embora. Então a irmã Amy afirma que ficou trancada por dias e dias. A irmã Rose foi buscar suprimentos, amarrou Amy com um pano e, quando Rose saiu, Amy rastejou até o chão e se arrastou até uma lata, esfregou os braços até que a lata cortou o pano. E ela escapou por uma janela, caminhando pelo deserto durante horas para chegar em segurança. Vamos falar um pouco sobre as falhas dessa história, certo? Em primeiro lugar, uma das coisas que os nomes são absolutamente ridículos, parecem inventados. Em segundo lugar, porque os sequestradores a amarrariam com pano e não com cordas. Você imaginaria que ela estaria acorrentada com cordas, algo do tipo. Eles tinham mulheres, uma das mulheres mais famosas da sua época. Então, por que, se havia 3 pessoas segurando, desapareceram ao mesmo tempo? Sim. Por que tinham ido embora? As histórias sobre o assunto, vendo o que ela disse, como escapou, e que estava amarrado com um pano e cortou com uma lata. Será que as mãos dela estavam amarradas atrás das costas? Como ela foi amarrada? Quer dizer, são tantos problemas e você quer dizer que a tampa de uma lata abriu, cortou o pano e você saiu. Sem mencionar o fato de que, quando foi encontrada, ela simplesmente se deparou com uma casa no México, bateu na porta, os donos abriram, encontraram na entrada, chamando um táxi para ajudar a voltar para os Estados Unidos. Foi quando foi encontrada, ela estava bastante limpa, bem cuidada, sem cicatrizes, cortes. Quando foi encontrada, estava bastante limpa, cuidada, sem cicatrizes, cortes ou hematomas. Seus sapatos e suas roupas não pareciam ser como se ela tivesse vagado pelo deserto 11 a 15 horas, o tempo que eles disseram que era. E os sapatos dela estariam em condições muito piores, se fosse verdade. As roupas dela foram encontradas em ótimas condições. Não batia a história. Douglas, no Arizona, ficou muito famoso por um período de 2 dias, assim como todos os repórteres da América, todos que viveram naquele período. Milhares de pessoas foram até lá apenas para estar perto de Amy. E seus seguidores estavam emocionados por ela estar viva, enquanto todos os outros estavam lá para ouvir uma grande história. Então eles não tinham alguns especialistas, alguns rastreadores, esses homens não tinham nada disso. Eles saíram para procurar evidências para descobrir se a história de Amy era realmente verdadeira ou não. Alguns batedores não encontraram nada, eles não conseguiram encontrar uma casa, eles também não encontraram nenhuma evidência de que ela estivesse tendo um caso com outro homem. Não havia provas de nenhum dos lados. Havia relatos de pessoas que a tinham visto com Armstrong, em Carmel, na Califórnia, mas nenhuma delas pôde ser verificada. Então havia essa enorme interrogação. E vamos falar um pouco sobre Armstrong, porque sabemos que antes do sequestro, Armstrong tinha um relacionamento um pouco íntimo demais.
e foram ouvidos conversando no auditório um dia. Havia rumores de que ela e Armstrong eram muito próximos, principalmente durante os testes de som, porque o som estava muito bom. A acústica era ótima no templo dos Angels. Algumas pessoas ouviram a conversa na sala de gravação e disseram que Amy conhecia Armstrong muito mais do que deveria naquela época. E isso incomodou muitos dos seus seguidores, ou pelo menos as pessoas daquela congregação que ouviram a conversa. Isso deixou muita gente chateada. Então, o fato de Armstrong ter desaparecido quase ao mesmo tempo que Amy desapareceu, então Armstrong, você sabe, aparece e tenta limpar o seu nome. E pelo que estamos analisando, até mesmo suas histórias ficaram cada vez mais estranhas. Conforme as histórias, sabe, conforme ele foi contando cada vez mais. Então, pessoalmente, pelo que podemos ver, e repito, não há provas de nenhum dos lados, mas achamos que ela provavelmente estava tendo um caso com o Sr. Armstrong. Em abril de 1927, ela e sua mãe estavam enfrentando grandes problemas. A mãe dela queria que ela tivesse um pouco mais de controle. Então, Amy pede a demissão da sua mãe do cargo de gerente da igreja. Então, Minnie vai embora. Assim que Minnie sai, as coisas começam a piorar no templo. As coisas começaram a desmoronar. E como dissemos antes, Minnie tinha o dom para os negócios. Ela era quem comandava tudo nos bastidores. Amy era muito inteligente, divertida e talentosa para apresentar os shows e fazer as coisas que fazia. Mas ela era a mãe que complicava. Era Minnie que pensava tudo nos bastidores. Quando ela foi embora, as coisas simplesmente começaram a ficar difíceis. Eles estavam com um novo tesoureiro e as finanças começaram a desmoronar completamente. E foi em poucos meses que Amy pediu para Minnie, sua mãe, voltar. Então volte para conduzir o navio para que ele não afunde. Acho que estávamos falando ontem sobre o templo Angels, foi construído sem nenhuma dívida. Não havia dívida. Mas agora, depois de muitas saídas, o templo estava com uma enorme dívida devido às decisões financeiras imprudentes tomadas após a partida da mãe dela. Muitas coisas precisavam mudar, algo precisava acontecer, então Minnie está de volta. E as coisas estão começando a correr bem novamente. Amy embarca em outra turnê europeia que, em sua maior... Por algum motivo, as pessoas escocesas não gostavam de Amy. Eles consideram uma americana entediante. E temos um vídeo que ela retorna dessa turnê. Estou muito feliz de estar de volta à América depois dos meus turnês. Estamos em turnê pelo mundo todo. Estou convencido de que as nações estão olhando para os Estados Unidos em busca de liderança. Lamento que desde que partimos, a Águia Azul pareça estar desaparecida em muitos lugares. Mas continuo acreditando que apenas uma coisa pode fazer as pessoas voarem. Essas coisas são as duas asas, a asa da prosperidade material e a asa da recuperação espiritual. E espero que todo esse movimento possa surgir uma melhor compreensão e um renascimento nacional. Em 1929, as coisas começaram a desmoronar um pouco na frente da igreja. Minnie estava tendo muitos problemas. Você pode ver alguma violência surgindo na relação entre ela e a mãe. Agora, segundo Minnie, ela ia fazer uma aparência, né? Melhorar a aparência através de medicina e tal. Semanas depois, ela aparece em público com o nariz quebrado. Ela está de volta ao hospital e afirma que a irmã Amy quebrou seu nariz em uma briga.
Enquanto ela estava lá, o repórter perguntou: foi a Amy que fez isso com você? E ela assentiu com a cabeça: certo, sim. Então, ao mesmo tempo, Amy entrou na clandestinidade. Ela ficou fora da vista do público por 4 ou 5 meses. Muitas pessoas afirmam que Amy fez uma cirurgia facial e o rosto dela estava completamente fachado. Bem, houve alegações de que ela estava tendo um colapso nervoso, que havia registros disso. Em diversas ocasiões, ela não era extremamente estável, não estava emocionalmente estável. Então, sabe-se o que aconteceu depois disso? Ela sai em uma turnê mundial. Sim, ela sai do esconderijo, ela está deslumbrante, ela havia perdido muito peso, seu rosto estava radiante, como se tivesse tido uma aparência de adolescência. Então, obviamente, provavelmente, houve algum tipo de tratamento facial. Em 1931, todos na família de Amy começaram a se casar. Então, Roberta, sua filha, se casou, o filho dela, Help, casou-se, até a mãe dela, Minnie, se casou. Só para depois saberem, Minnie casou-se com um homem que mais tarde descobriu-se já ser casado com outra mulher. Então, esse casamento não durou muito tempo, mas por um breve período, Minnie foi feliz no casamento. A irmã Amy estava sozinha. Todas as pessoas mais próximas a ela, de repente, desapareceram de seu cotidiano e ela se sentiu muito sozinha. Ela se dedicou ao corpo e à alma, à administração do templo e queria produzir uma de suas peças. Ela precisava de um cantor barítono, e um dos membros do conselho acabou encontrando David Hutton, que era cantor. Acho que eles se apaixonaram imediatamente. Não sei, isso foi muito rápido. Em 32 ela se casou com David Hutton e desde o início foi um casamento meio desastroso, não. E esta foto é realmente assustadora dela com o novo marido. Em primeiro lugar, ela convidou a imprensa para a sua suíte na lua de mel no dia seguinte ao casamento. No dia seguinte ao casamento apareceu uma foto bizarra dos dois juntos e isso simplesmente não faz sentido algum. Ele está usando isso como se fosse uma daqueles roupões de fumar. Ela está usando um colar ou algo parecido por baixo do roupão e eles chegam a dar um beijo longo e apaixonado para os ouvintes da rádio. Foi 100% inapropriado. Até a Minnie disse algo como: existem limites que você não deve ultrapassar, e você acabou ultrapassando fazendo isso. Ela foi uma situação realmente assustadora e estranha. E o casamento não durou muito tempo. Por isso a imprensa se referia a ele como Sr. Hawley, Polly ou Sr. Sister, sim. Talvez fosse durar o casamento, mas não aconteceu. O escândalo estourou e o escândalo aumentou ainda mais quando Hutton foi processado por quebra de contrato. Naquela época, se você estivesse noivo de alguém e se casasse com outra pessoa, poderia ser processado. E foi isso que aconteceu. Ele estava noivo de outra mulher e ela o estava processando por aquilo que chamam de quebra de contrato por desacato amoroso. Ela foi uma compensação financeira pelo negócio. Amy achava que só queria dinheiro porque ele era casado com ela. Ele tinha sido noivo de outra mulher. Ela foi para a Europa para se recuperar. Agora, enquanto está na viagem pela Europa, Danny ouve todos esses rumores sobre o comportamento inadequado de David com outras mulheres no cabaré e coisas do tipo. E há fotos. Existem fotos reais que eu mostro com outras mulheres. Sim, entretanto, ele está muito zangado porque Amy não o deixou encarregado do templo. Ele queria ter o controle. Ele provavelmente queria pôr as mãos no dinheiro dela e no controle dela. E ficou muito zangado porque não conseguiu nenhuma dessas coisas. Assim, em 1933, eles se separaram oficialmente e o divórcio foi finalizado em 1934. Portanto, esse incidente, esse divórcio realmente prejudicou a popularidade de Amy.
As pessoas começaram a abandoná-la, sabe? Aos milhares. Sim, fizeram. Muitos dos seus seguidores mais fiéis que tinham com ela em todos os momentos acreditavam que a conduta dela estava começando a ofuscar a sua mensagem. Havia simplesmente muitos problemas com Amy. Mais tarde ela se arrependeu completamente, não sei se arrependeu do casamento ou do divórcio, mas ela alegou que entendia que tinha um marido de um casamento anterior e que ainda estava vivo e que na verdade não tinha o direito de se casar novamente. Depois disso, um homem que aparece ser muito gentil chegou a pedir em casamento, mas ela o rejeitou. Ela decide ir para Broadway. Chegando nessa cidade, a meca do pecado, a cidade dela a cidade era muito mundana, e ao responder esse convite, sinto que como se tivesse que ficar no meio das avenidas mais famosas da América. Levantar as mãos e gritar: parem, vocês estão se afastando da fé de seus pais. Vocês estão se afastando da oração, se afastando da leitura da Bíblia, se afastando do altar familiar e somente a ruína. A dor e a destruição do lar estão a caminho do afastamento da fé. Estou aqui para ajudar a trazer vocês de volta, e se eu puder, para o grupo. Dai-me um fardo pelas almas. Senhor, dai-me. A igreja dela está novamente com dificuldades financeiras. E ela se posicionou contra a Broadway desde o início. Ela pregou contra filmes e mulheres. Bem, ela recebe uma oferta para vir e contar a sua história de vida todos os dias, e ela vai ganhar $5.000 por semana. E Robert Linden realmente fez isso em um trecho que assistimos no programa. Steve Sensitive com Patricia King, falando com Mike Person não ser uma pastora sensitiva. Robert Sanders disse que havia sido convidado para Hollywood e eles fizeram filmes sobre ela. Hollywood ofereceu contratos para se tornar estrela de cinema. E ela disse: eu só brilho para Jesus. Não é verdade, não é verdade. Ela seguiu em frente com isso. Isso é algo que Amy queria. E aquelas coisas de Hollywood para a qual ela chegou a fazer um teste de elenco, mas não passou. Ela queria estar no cinema, mas não conseguiu. Ela chegou a ir para Broadway. Enquanto ela chegou lá, foi um tipo de um discurso de 15 a 20 minutos sobre a vida dela, e que foi um fracasso, porque as pessoas foram lá para ver a atração principal escandalosa. Mike Person, o que eles ouviram foi a menina segurando o balde de leite, falando sobre sua vida, querendo servir a Jesus, o que não sou verdadeiro. E ela não falou sobre o sequestro, ela não conversou sobre os seus problemas com Minnie, com a mãe dela, ela não estava falando sobre os casamentos de divórcio. Foi um dos primeiros espetáculos a ser cancelado quase imediatamente. Ela ganhou $5.000 e foi dispensada. Em setembro de 1944, ela estava em um evento de avivamento religioso em Pasadena com Help. E isso aconteceu às 10 horas da manhã no dia de 27 de setembro. Help foi até o quarto dela e encontrou inconsciente. Havia comprimidos espalhados por toda parte. E ele ligou imediatamente para o médico, mas ela foi declarada morta às 11h15 daquela manhã. Após sua morte, surgiram teorias de conspiração sobre o seu assassinato. Houve casos de suicídio, comentando sobre que houve um suicídio, assim como outros falaram sobre a morte de uma estrela de Hollywood, uma morte trágica, drogas ou algo do tipo. Então, você sabe, alegações de suicídio, alegações de assassinato e todas essas outras coisas, isso realmente ligado a algumas das grandes mortes de Hollywood que você pode ver. Sim, muito parecido com esses casos. Então, até mesmo algumas pessoas culparam a Igreja Católica, dizendo que havia uma grande conspiração da Igreja Católica contra ela e que alguém fez isso contra ela. Bem, na verdade é que Amy tinha problemas para dormir há anos. Ela tinha uma receita para algum tipo de sedativo. Os comprimidos encontrados com ela não eram os medicamentos que ela tomava sob prescrição médica. Ninguém sabe de onde vieram. Isso, na verdade, é um mistério. Então, houve toda aquela conversa
rumores de que talvez houvesse cometido suicídio, mas as coisas não batiam. Ela estava muito otimista e entusiasta com o renascimento, então não havia nada que realmente estivesse deprimindo-a. Então a maioria das pessoas meio que descartou essa possibilidade de suicídio. Bem, quando você olha para trás, o funeral dela estava lotado de gente, um caixão de 90 quilos e que os homens mal conseguiam carregar. Foi um evento gigantesco que contou com a presença de milhares de pessoas. Foi um verdadeiro choque para a nação quando Amy faleceu. Qual foi então o seu legado? Segundo seus biógrafos, muitos acreditavam que ela era uma fraude e que fazia um grande espetáculo. Algumas pessoas acreditavam que ela transformou o pentecostalismo. Ela trouxe o pentecostalismo da periferia para o centro do evangelicalismo. E foi exatamente isso que ela fez. Quer dizer, desde que ela deixou o pentecostalismo de lado e se tornou muito mais ecumênica, trazendo outras denominações para o seu círculo, por assim dizer, e mais tarde, voltando ao pentecostalismo, ela é realmente responsável por isso. Como vocês viram, a vida de Amy Mike Person foi repleta de escândalos, isso sem falar no fato de que ela ser uma mulher e participar de concurso de beleza, algo claramente proibido pelas escrituras. Mesmo assim, ela não preencheu os requisitos para ser uma pastora. Inúmeras vezes ela se preocupou mais com a sua imagem pública do que com a verdade bíblica. E, infelizmente, esse é um tema recorrente em grande parte do movimento carismático moderno. Para sermos claros, analisando o movimento como um todo, a grande maioria dos escândalos que vemos hoje continua vindo desses círculos.